Olá, meus queridos alunos do primeira série do Hilda Ferreira. Vamos acordar, vamos recomeçar os nossos estudos e, como nós vimos na última aula, nós estudamos movimento vertical, né? Nós vimos que no movimento vertical nós temos dois tipos, né? A situação nós chamamos de queda livre, né? E a situação nós chamamos de lançamento vertical, né? Se vocês lembram, né, do estudo de vetores, vertical é uma reta que forma, né, uma direção que forma aqui, ó, perpendicular ao solo, ou seja, que forma 90 graus com o solo. Então nós estamos analisando aqui a queda livre, que é o movimento de cima para baixo, né, na vertical, e o lançamento vertical. No caso aqui, o corpo ele sobe e depois ele desce, porque tudo que sobe desce, não é isso, pessoal? Tudo que sobe desce geralmente, né? E vamos analisar aqui, voltar a analisar para relembrar, né, para a gente retornar aos estudos, voltar a analisar o movimento de queda livre, né? Livre de quê? De resistência do ar, do atrito. Na verdade, por exemplo, quando eu solto esse apagador, ó, o movimento aqui na verdade não é queda livre 100%, porque existe o ar aqui à nossa volta que causa resistência ao movimento do apagador, mas a gente considera, né? A gente considera uma queda livre aqui como exemplo, né? Vamos tirar, vamos fazer de conta que não tem o ar. Quando não tem o ar, não tem matéria no ambiente, não tem matéria no volume, nós chamamos do ambiente o volume de quê? Que é um volume que nós chamamos de vácuo, uma região que nós chamamos de vácuo, correto? Então, as situações que a gente vê no ensino médio de física, até em muitas situações na faculdade, quando você vai estudar física, né? As situações geralmente são ambientes em que a gente considera o vácuo, ok? Geralmente. Quando o problema não considera o vácuo, o problema vai falar, beleza? Mas no ensino médio, geralmente, nós vamos trabalhar no vácuo. Então, voltando a falar de queda livre, o corpo está aqui em cima, vou pegar o apagador, né? Ele está inicialmente com velocidade inicial, ele está com velocidade inicial igual a zero, você solta esse corpo e ele vai cair na vertical, chegando ao solo, olha só, com velocidade final diferente de zero, porque chega com uma velocidade diferente de zero, que a gente vai calcular, né? Tem problemas que pedem a velocidade final do movimento de um corpo que está em queda livre. Então, né, a gente sabe a princípio que é diferente de zero. Aí, para calcular, né, nós vamos aprender daqui a pouco em exercício. Continuando, analisando o movimento. A gente sabe que todo movimento, a gente viu no capítulo 1, né, que todo movimento a gente tem que ter uma orientação de trajetória. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orientar essa trajetória para baixo quando o movimento for queda livre e quando for no lançamento vertical, né, movimento aqui de subida e posteriormente descida, porque tudo que sobe e desce, não é isso? Quando nós formos ver movimento vertical, vamos orientar a nossa trajetória aqui, ó, para cima. Essa seta aqui para cima com o mais que está em vermelho indica a orientação da trajetória. Significa o quê? Que os espaços aumentam para cima quando o lançamento for vertical e em queda livre nós vamos convencionar, né, que os espaços vão aumentar para baixo. Olha, essa setinha aqui com o mais indicando que as posições da trajetória desse movimento estão aumentando para baixo. Nós temos que convencionar, né? Porque nós sabemos que no decorrer do movimento aqui em queda livre, se o corpo está se movimentando de cima para baixo, colocando a orientação da trajetória para baixo, as posições, né, vão aumentando, logo o movimento é progressivo. Então toda a velocidade aqui nesse sentido para baixo é positiva. Já no lançamento vertical, quando o corpo sobe, se você orientar a trajetória para cima, a velocidade vai ser positiva. No entanto, quando o corpo está descendo, nós vamos ver aqui nessa situação que a velocidade vai ser negativa. Por quê? Corpo descendo, orientação da trajetória para cima, velocidade negativa, né? Movimento em sentido contrário à orientação da trajetória. Nós vimos no capítulo 1 que a velocidade é negativa, certinho? Movimento retrógrado, não é isso? Toda velocidade negativa é um movimento retrógrado, corpo em sentido contrário à orientação da trajetória. Aqui o corpo está no mesmo sentido, ó, soltando apagador da orientação da trajetória. Vai ser convenção. Nós vimos em outras situações
que eu posso colocar a orientação da trajetória aqui para cima e aqui para baixo, e vice-versa. E aí os sinais, no caso aí da velocidade, vai mudar. Cada caso é um caso. Mas olha só, para não complicar a sua cabeça, para você não ter problema quanto a isso, vai por mim, vai pelo professor Ricardo. Vamos orientar a trajetória quando for queda livre para baixo. Então, toda a velocidade aqui, nesse tipo de questão que a gente for fazer futuramente, nós vamos colocar a velocidade positiva. E aqui, quando for lançamento vertical, o problema que você estiver fazendo, orienta a trajetória para cima, que aí toda a velocidade também aqui será positiva se o corpo estiver subindo, né? Corpo com movimento a favor da orientação da trajetória, e aqui na descida, contra a orientação da trajetória inicial, então aqui na descida a velocidade dele vai ser negativa, ok? E professor, e a gravidade? Tanto em queda livre como no lançamento vertical, como é que fica? Bem, o que a gente vai fazer? Aqui a orientação da trajetória está para baixo, e a gente sabe que o vetor gravidade está para baixo, né? Convencionado para baixo. Então, o vetor gravidade no mesmo sentido, para baixo, do que a orientação da trajetória que a gente está usando para baixo. Então, a gravidade aqui será positiva. E aqui, ó, gravidade para baixo, orientação da trajetória para cima. Então, aqui você vai colocar a gravidade negativa. Porque a gente já sabe, né? Vamos convencionar o seguinte, que o valor de G, né, é 10 metros por segundo ao quadrado. Tanto aqui como aqui, certo? A princípio, quando o problema que você estiver fazendo não fala nada, você vai usar o 10, já sabe disso. Já falamos isso no capítulo 1, certo? E quando o problema falar, pode falar 10 ou pode falar o 9,8, né? O G também, eventualmente, a gente usa o 9,8, que está mais próximo da realidade, inclusive, metros por segundo ao quadrado. Mas vamos usar o 10, o problema não falou nada, usa para G o 10. Só tem um detalhe, aqui, em que a orientação da trajetória que a gente convencionou é para baixo, o G vai ser positivo, ó, aqui está positivo, o sinal aqui está positivo, aqui na frente do G está positivo, e quando for lançamento vertical, já que a gente vai orientar a nossa trajetória para cima, certo? Sentido contrário ao sentido do vetor gravidade, o G vamos fazer, por convenção, não esqueçam, por convenção, vamos fazer negativo, porque a gente não vai se arrepender nunca, tá bom? Beleza? Tá? Aí qualquer dúvida, manda pelo Clipe Escola, né? Pergunta lá a sua dúvida, se você não entendeu alguma passagem aqui do nosso vídeo, tá? Do vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, beleza? Então as relações ficam assim, depois de tudo isso, a relação matemática que a gente viu na aula passada vai ficar assim agora, convencionando aqui, trajetória para baixo, V é igual a GT, H é igual a meio, vezes G vezes T ao quadrado, e V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes ΔH. Só para lembrar os senhores, G é o quê? Intensidade da aceleração gravitacional, o T, intervalo de tempo. O que é o V aqui? V final. O que é o V0 aqui? V inicial. Por que o V0 aqui nesse tipo de movimento é zero? Porque o corpo está inicialmente em repouso em relação à superfície, daí está inicialmente parado, certo? E por que aqui o V0 é diferente de zero? Velocidade inicial é diferente de zero? Porque você vai ter que impulsionar o corpo para ele poder subir. É ou não é? Né? É sentido contrário ao vetor gravidade. Então você vai ter que aplicar um impulso nesse corpo, né? Para esse corpo poder adquirir uma velocidade inicial diferente de zero e poder subir, correto? Só que tudo que sobe geralmente desce. Vamos pensar dessa forma, a gente não erra. Vai chegar a uma certa altura, uma altura máxima nesse tipo de movimento, no lançamento vertical, e ele vai voltar. Para ele voltar em física, já falei isso para vocês em aulas anteriores, a velocidade aqui, para ele voltar, terá que ser zero. Em física, se o corpo mudar de sentido, ele tem que atingir primeiro a velocidade zero para poder retomar o movimento, certo? Então, chega aqui em cima, vamos chamar de V' igual a zero. Por que, professor, não V final, não velocidade final? Porque o movimento não acaba aqui. Aqui é o lançamento vertical. Aqui é só um trecho do movimento do lançamento vertical. Primeiro trecho, subida. Segundo trecho, descida. Só que a orientação da trajetória, tanto na subida
subida como na descida, não esqueça, vamos fazer para cima que fica melhor, vai por mim, hein? Detalhe, podia ser para baixo? Podia, só que aí as fórmulas aqui iriam ficar diferentes, então não vamos entrar no mérito, nesse mérito agora, ok? Vamos usar dessa forma que aí é melhor para todos nós, ok? Então já falamos da gravidade, o que é esse NaX aqui? É a altura máxima, o corpo está subindo, ele vai atingir aqui nesse ponto a altura máxima. A diferença de altura, ou seja, a altura máxima menos a altura inicial, que é zero, vai dar o ΔH. Né? Então aqui no movimento de subida, a altura máxima coincide, ou seja, é igual à variação de altura. Já aqui no movimento de descida, no movimento de descida, a altura inicial é igual à altura final, não é isso? Altura final. Aqui é a altura inicial zero. Aí o corpo sobe e desce, certo? Chegando aqui no final com velocidade diferente de zero, não é isso? Quando desce, no final ele chega com velocidade diferente de zero, que a gente pode calcular também eventualmente, certo? Então a altura inicial é zero e a altura final neste movimento também é zero, porque coincide com a altura inicial, vejam vocês. Então, quando o problema analisa a subida e a descida, a altura final coincide com a altura inicial, que é igual a zero. Agora, muitas vezes, pessoal, já vai fazer um problema sobre isso, o problema analisa, a questão analisa só a subida no lançamento vertical. E aí, a minha altura final coincide com a altura máxima, certo? Aí já vai ser diferente de zero. Só uma observação importante. Beleza? Beleza? Tudo certo? Vamos para o programinha, para a atividade para a sala. Bora.